Olá pessoal, nesse vídeo nós faremos um resumo sobre a parte de limites de funções de várias variáveis. Nós trabalharemos com funções de duas variáveis. Nós vimos ou veremos, dependendo do momento que está assistindo esse vídeo, que assim como no cálculo 1, muito parecido com o cálculo 1, nós temos que o limite da função f de xy, quando xy tende a A e B, nós denotamos dessa forma, é igual a um número L, quando esse número existe, tá? Quando o limite existe. Geometricamente, o que acontece? Esse limite existe ao número L se, para qualquer epsilon maior que zero, então para qualquer intervalinho em torno deste valor limite L, eu conseguir um delta maior que zero, que vai ser o raio da minha bolinha aqui, em torno deste ponto AB, para onde eu estou tendendo. Então, o limite existe ao número L se, dado esse epsilon, existe esse raio, tal que, para todos os pontos que eu pego dentro dessa bolinha, quando eu aplico na função, eu caio dentro do intervalo L mais epsilon e L menos epsilon. Notação matemática, então a gente diz que o limite existe ao número L se o módulo da f de xy menos L é menor que epsilon, sempre que, aqui está justamente a notação matemática para uma bola aberta de centro AB e raio delta, tá? Só passou o quadrado daqui, tirou a raiz. Então, sempre que eu tomar x e y dentro de uma bolinha de centro AB e raio delta. A gente vai ver a aplicação disso, mas essa é a definição precisa de limite. Então, sempre que a gente quiser utilizar a definição para provar um limite, a gente vai ter que encontrar essa relação entre epsilon e delta. Dado um epsilon, eu vou ter que encontrar o delta em função deste epsilon, de modo que aí sim eu garanta que para todos os pontos dentro dessa bolinha eu caio nesse intervalo aceitável. Bom, quando a gente vai resolver um limite aqui no cálculo 2, a gente vai seguir alguns passos. Então, o nosso limite, se ele é dado por uma função qualquer, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai tentar calcular direto. Então, eu vou tentar substituir os pontos na minha função. Por exemplo, limite de x. Outra notação pode ser assim, né? Tendendo a 1 e y tendendo a 2, de x² mais y ao cubo menos x. Eu vou tentar substituir esses pontos. Se não der um problema, ótimo, esse vai ser o valor do limite. Tá? Então, aqui 1 ao quadrado mais 2 ao cubo menos 1, e isso dá 8. Então, esse limite existe, é o número 8. Então, a primeira coisa a gente vai tentar calcular diretamente. Pode ser que a gente tenha que utilizar as mesmas técnicas que a gente utilizava lá no cálculo 1. Tá? E a gente tenha que trabalhar com essa função, fatorando, multiplicando pelo conjugado, aquelas ideias que a gente viu no cálculo 1. Tá? Então, por exemplo, x tendendo a 2 e y tendendo a 0, da função x² y mais 3x² menos 2yx menos 6x, tudo isso dividido por xy mais x menos 2y menos 2. Veja que se eu só substituir, o y vai zerar, então aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, e o x eu vou trocar por 2. Então aqui em cima vai dar 4 vezes 3, 12, menos 12, que é 0, dividido por, aqui vai zerar, 2 menos 2, que é 0. Então, eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Quando a gente tinha indeterminações lá no cálculo 1, a gente tentava fatorar de alguma forma, multiplicar pelo conjugado, tirar alguma coisa em evidência. Aqui a gente vai tentar a mesma coisa. Tá? Então,
Não tem como calcular direto. Então, a gente vai tentar trabalhar com essa função. Veja que essa função, x ao quadrado y mais 3x² menos 2yx menos 6x, dividido por xy mais x menos 2y menos 2, eu consigo tirar coisas em evidências. Geralmente, quando a gente tem um número par de termos, a gente vai tentar juntar de 2 em 2. Então, veja que se eu junto aqui esses dois e junto esses dois, o que eu posso tirar em evidência aqui? Eu tenho x² comum nos dois, x², que multiplica y mais 3. Aí aqui, o que eu posso tirar em evidência? Veja, eu tenho menos 2 e x, eu tenho aqui um múltiplo de 2 e x, então eu vou tirar menos 2x em evidência. Sobra y, e aqui vai ficar mais 3, que aí eu multiplico, fica menos 2 vezes 3 menos 6x. Embaixo eu faço a mesma coisa, eu vou juntar de 2 em 2. Olha, aqui eu consigo tirar um x em evidência, aqui eu consigo tirar um menos 2. Então eu tiro um x que multiplica y mais 1 e eu tiro um menos 2 que multiplica y mais 1. Tá vendo que eu consigo, de novo, tirar coisas em evidência? Aqui eu fiquei com y mais 3 e y mais 3. Então eu consigo tirar y mais 3, que multiplica. Aqui eu tenho x² e menos 2x. Tiro um x em evidência e sobra x menos 2. Embaixo, y mais 1 nos dois termos, tiro em evidência x menos 2. Quando a gente fez isso, a gente encontrou o termo que estava dando problema. Então, a gente pode cancelar o x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo. Significa que este limite, x tendendo a 2 e y tendendo a 0, de x² y mais 3x² menos 2yx menos 6x, dividido por xy mais x menos 2y menos 2, ele pode ser escrito como o limite de x tendendo a 2, y tendendo a 0, de y mais 3 vezes x, dividido por y mais 1. E agora eu tento a substituição novamente. Isso vai dar 0 mais 3 vezes 2 dividido por 0 mais 1. Então, isso aqui dá 6. Esse limite existe e é 6. Tá? Então, todas aquelas técnicas para simplificação, para eliminar problemas do tipo 0 sobre 0, a gente pode utilizar aqui. E é a primeira coisa que a gente vai tentar. Se a gente viu que não tem nada para tirar em evidência, não tem como multiplicar pelo conjugado, não tem o que fazer, a próxima técnica vai ser a gente tentar mostrar que não existe esse limite, através dos caminhos. Tá? Então, geralmente os caminhos que a gente vai tomar são caminhos da forma, olha, eu vou tomar o caminho x igual a 0. Notação matemática. A gente vai escrever, olha, eu vou tomar o caminho chamado de C1 como sendo o conjunto dos pontos x e y pertencente a R2, tal que x igual a 0. Ou eu tomo y igual a 0. Tá? Então, C2, xy, e eu não preciso ficar testando todos os caminhos. Olhando para a função, com a prática eu consigo ver qual é o melhor deles para testar. C3, olha, eu posso tomar x e y pertencente a R2, tal que x é igual a um m, onde m é uma constante qualquer, vezes y. Geralmente a gente toma m igual a 1, então x igual a y. E não são os únicos, mas geralmente esses que a gente pega, tá? Pertencente a R2, tal que x é igual a y na m. Uma potência aqui. Então, geralmente esses caminhos servem para a gente. Um exemplo, quero calcular limite de x tendendo a 0. Geralmente os caminhos a gente vai utilizar quando a gente está tendendo para 0, 0. Porque veja que esses caminhos
eles têm que ter o ponto para onde eu estou tendendo como ponto de acumulação. E todos esses aqui têm o 0, 0 como ponto de acumulação. Caso contrário, cuidado, que esses caminhos podem não servir. Tá? X, Y na 6, essa foi uma questão de prova em algum semestre passado. Dividido por x ao cubo mais y na 9. Veja que só tentar substituir vai dar claramente 0 sobre 0. Não tenho que eu tirar em evidência aqui embaixo, não tem termo comum. Então, não tem como eu mexer com essa função e tentar simplificar, fatorar ela. Tá? Então, eu vou tentar mostrar que não existe o limite. Se eu testar todos os caminhos que eu estou testando estão dando a mesma coisa, então eu sou levado a crer que o limite vai ser aquilo que eu estou obtendo como resultado. Eu não posso afirmar. Aí eu tenho um candidato L para eu vir aqui e provar pela definição, utilizando esse candidato no lugar do L. Tá? Então veja que utilizando os caminhos, essa função limite, quando a gente toma x tendendo a 0, y tendendo a 0, com x e y pertencente ao caminho C1, então quando x igual a 0, aquela função x, y na 6, nesse caminho, sobre esse caminho, o x é sempre constante, igual a 0. Então isso aqui vai ficar, eu reduzo o meu problema para um problema de uma variável, só vou ficar com a variável y, já que o x é sempre igual a 0. E aí aqui em cima eu vou ficar com 0 vezes y mais 0 vezes y, dá 0, dividido por y na 9. Veja que isso daqui não é uma indeterminação, porque o y está tendendo a 0, mas ele não é 0. Então é um número muito pequeno. 0 dividido por um número muito pequeno, o resultado dá 0. Eu não preciso ficar escrevendo todos eles, tá? Claramente, se eu tomo y igual a 0, vai ficar só x aqui embaixo, vai dar 0 de novo. Se eu tomo x igual a y, vai dar x na 7, limite, x tendendo a 0, y tendendo a 0, com x e y pertencente a C3, com m igual a 1. Então a gente vai ter isso daqui, x ao quadrado, y ao cubo, x ao cubo mais y na 9. E aí nesse a gente vai ficar só com uma variável, então só com x tendendo a 0, eu troco o y por x. Então aqui vai ficar x na 7 mais x na quinta dividido por x ao cubo mais x na 9. Isso aqui eu posso tirar um x à quinta em evidência aqui. X na quinta que multiplica x ao quadrado mais 1 dividido por, aqui eu tiro um x ao cubo em evidência que multiplica 1 mais x na 6, quando x tende a 0, e isso dá, simplifica, fica só o x quadrado aqui, vezes x ao quadrado mais 1 dividido por 1 mais x na 6. Então cancelou esse quinta com o cubo. E limite, né? Limite quando x tende a 0. Agora quando x tende a 0, aqui vai dar 1 sobre 1 vezes 0, então isso aqui continua dando 0. É suficiente para eu dizer que o limite é 0? Não ainda. Eu posso tentar ir para a definição ou eu posso ver se existe algum caminho a mais para eu testar. Geralmente o que a gente vai fazer? Eu vou tomar potência de forma que eu fique com o mesmo expoente, porque aí eu posso juntar. Então aqui se eu trocar o x por y na 6, quando eu faço x ao cubo, fico com y... Opa! Na 3, perdão. Por y ao cubo. Quando eu levo ao cubo, vai ficar 3 vezes 3, 9. E aí eu vou poder juntar esses caras. Então, eu vou testar o caminho C4, onde... vou colocar só aqui, n igual a 3, tá? Então, eu tenho, na verdade, igual a 1/3. Escreve ele aqui de novo. Então, C4... x e y pertencente a R2, tal que x é igual y, y na 3, isso mesmo. Agora, sobre esse caminho,
x tendendo a zero, y tendendo a zero. Já estamos com 15 minutos de vídeo. Pertencente a C4. Sobre esse caminho, a nossa função xy na sexta mais x quadrado y ao cubo dividido por x ao cubo mais y na 9, ela vai ficar o limite. Então eu vou ficar só com y tendendo a zero e o x eu vou trocar por y ao cubo. Então aqui eu vou ficar com y ao cubo vezes y na 6 mais y ao cubo elevado ao quadrado vezes y ao cubo dividido por y ao cubo elevado ao cubo mais y na 9. Aqui vai ficar limite, y tendendo a zero, y na 9, mais aqui dá y na 9, que dá 6, mais 3, 9, dividido por y na 9 mais y na 9. E isso dá igual a 1, que dá 2y na 9, dividido por 2y na 9, que dá sempre 1. Veja que você encontrou um limite diferente. Então, isso é suficiente para dizer que este limite não existe. Ok? Então, não precisa ir pela definição. Então, as coisas que a gente vai tentar primeiro são essas. Tá? Outra que a gente viu ou verá que a gente pode utilizar é uma proposição que a gente diz o seguinte. Eu acho que eu vou passar um pouquinho dos 20 minutos, mas ainda assim vai ficar curto. Tá? A proposição diz o seguinte: se você tem um limite de uma função f de xy vezes uma função g de xy e você identifica que a f é limitada em uma bola aberta de centro no ponto para onde você está tendendo. Então, x tendendo para A, y tendendo para B. É limitada. E g de xy tende para zero, então, quando você faz esse produto, o limite da f vezes a g dá zero. Tá? E aí a ideia vai ser a gente conseguir mostrar que uma função é limitada. A gente vai conseguir ver na aula algumas técnicas, tá? Mas então rapidamente um exemplo aqui, para a gente fechar essa parte. Tem o limite de x tendendo a zero, y tendendo a zero. Também outra questão que já esteve numa prova. Xy, x quadrado y menos xy ao cubo dividido por x ao quadrado mais y quadrado. Se você tentar substituir da zero sobre zero, não tenho que tirar em evidência. Como aqui não é uma soma ou subtração, não adianta multiplicar pelo conjugado. Caminhos, pode testar, vai dar tudo a mesma coisa. E aí eu tenho ou que ir pela definição, ou como quando você testar caminhos, você vai ver que é o zero, tá indo para zero. Eu vou ou ter que ir para a definição, mostrar que é zero, ou posso tentar utilizar a proposição. E aí a gente vai ver que quando aparecer algo deste tipo, a gente consegue mostrar que isso daqui é limitado. Tá? De que forma? Então, já que eu disse que a f que é limitada, vamos tomar isso aqui como f. Então, a gente quer mostrar que é limitada numa bola aberta de centro 0, 0. Tá? Veja que módulo de x, a gente já viu isso também, é maior ou igual a zero. Isso é menor ou igual que a raiz de x quadrado mais y quadrado. A mesma relação vale para y. Módulo de y menor ou igual que a raiz x quadrado mais y quadrado. Então, como é tudo positivo, a gente pode multiplicar. A gente vou ficar com módulo de xy menor ou igual. Quando eu faço o produto, dá esse vezes esse, ele ao quadrado, cancela, sobra só x quadrado mais y quadrado, que é positivo. Então, eu posso dividir tudo por isso. Tá? Então, se eu divido tudo por x quadrado mais y quadrado,
por x² mais y², o que eu obtenho, e aqui é positivo, então o módulo pode passar em tudo isso, xy dividido por x² mais y² é menor ou igual a esse cara por ele mesmo, 1. Ou seja, se o módulo disso é menor ou igual a 1, significa que isso está entre menos 1, sem módulo, e 1. Então, essa função, xy dividido por x² mais y², ela está limitada entre menos 1 e 1. Então, numa bola aberta de centro na origem, 0, 0, raio 1. Tá? Veja que a outra, quando eu tomo o limite de x tendendo a 0 e y tendendo a 0, da raiz quadrada de x² y menos x y ao cubo, isso aqui, limite dá 0. Então, pela proposição, eu mostrei que uma é limitada e que a outra vai para 0. Logo, o resultado deste limite é igual a 0. Ok? Então, a gente pode utilizar a proposição para mostrar que um limite é 0, contanto que eu consiga mostrar que uma delas é limitada. E para finalizar, eu vou chegar em 25 minutos no vídeo, provavelmente, uma aplicação de limite. Tá? Então, imagine que a gente tem uma empresa que está produzindo sucos e para x quilogramas de um corante A e y quilogramas de um corante B, eu obtenha uma cor lá com uma tonalidade, cor com tonalidade dentro da escala utilizada pela empresa, tonalidade T, que depende das quantidades x e y utilizadas, onde essa tonalidade T de xy é igual a 3x mais 4y, por exemplo. E aí, se eu utilizo 1 kg de A, do corante A, e 2 kg de B, do corante B, claramente eu terei uma cor com tonalidade T de 1 e 2 igual a 8, 9, 10, 11 na escala da empresa. Se o teu cliente ele aceita uma variação nessa tonalidade em relação à escala que você apresentou lá para ele, de 0,5 para mais ou para menos, quanto você pode variar aqui em torno destas quantidades 1 e 2, de forma que você garanta cair aqui dentro desse intervalo aceitável. Veja que é exatamente o que a gente tem aqui em cima. Lá em cima, quando a gente falou aqui. Tá? Aqui eu tenho 1, que é a quantidade do A. Aqui eu tenho 2, que é a quantidade do B. Aqui eu tenho o 11, que é a tonalidade ideal. E eu posso cair na tonalidade 11 mais 0,5 e 11 menos 0,5. Então, eu posso cair em qualquer lugar aqui que é aceitável pelo cliente. Eu quero saber quanto eu posso variar aqui em torno deste ponto, de forma que eu garanta que eu posso cair aqui. E aí, isso pode me dar variações possíveis aqui, de forma que, olha, se esse corante está mais caro que esse, então eu posso diminuir o máximo possível esse e aumentar aquele de forma a reduzir meu custo. Tá? Mas quanto eu posso fazer isso? É essa bolinha, esse raio que vai me dizer, que vai me dar a relação. Então eu quero encontrar justamente esse delta, sabendo que essa variação que eu posso ter aqui é 0,5. E aí para isso a gente utiliza exatamente a definição de limite. Tá? Estou finalizando. Pela definição de limite, então a gente tem que o epsilon é igual a 0,5. Eu não vou escrever toda a definição de limite. E a gente quer encontrar o delta. Quanto é o delta em torno daquele ponto? Então a gente sabe que a gente vai ter a raiz quadrada
de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado menor que delta. E é esse raio que eu quero encontrar e essa relação que eu quero encontrar para poder fazer variar o x e o y aqui. Tá? Então, isso aqui, se eu tiver com essa relação, então eu garanto que a função 3x mais 4y menos o limite menor que o epsilon, depois eu troco o epsilon por 0,5. Tá? Então, é isso aqui que eu quero. E aí, partindo dessa daqui, partindo do 3x mais 4y menos 11, eu vou olhar para esse cara e vou ter uma noção do que fazer, como reescrever esse módulo. Está vendo que o x está multiplicado por 3? Pega esse cara que está aqui e escreve 3 vezes ele. Pega esse cara que está aqui e multiplica por 4. 4 vezes y menos 2. Quando você faz isso daqui, você quebra este cara, isso dá 3x menos 3. Eu vou só reescrever isso daqui e é esses indivíduos que me dão o norte de como reescrever. Mais 4y menos 8. Tá vendo que você não alterou o que você tinha? Você só aprendeu qual a melhor forma de se reescrever o menos 11. É menos 3 com menos 8. Por que eu faço isso? Porque agora isso aqui eu posso reescrever como 3 vezes x menos 1 mais 4 vezes y menos 2. Utilizar a desigualdade triangular para dizer que isso é menor ou igual que módulo de 3 vezes x menos 1 mais módulo de 4 vezes y menos 2, que por sua vez é igual a 3 vezes módulo de x menos 1 mais 4 vezes módulo de y menos 2. E cada um desses caras é menor ou igual que isso daqui, tudo. Né? O módulo de x menos 1 é menor ou igual que isso daqui. O módulo de y menos 2 é menor ou igual que isso daqui. Então, isso daqui é menor que 3 vezes. Esse módulo é menor que essa raiz, que é menor que delta. 4. Esse módulo de y menos 2 é menor ou igual que essa raiz, que é menor que delta. Que é igual a 7 delta. Veja que na definição eu queria chegar que esse cara era menor que epsilon. Então, basta a gente tomar 7 delta igual a epsilon. Ou seja, o delta, igual a epsilon dividido por 7. Agora, a gente sabe que o epsilon é 0,5. Então, o raio em torno do ponto 1 e 2 que eu tenho que escolher é igual a 0,5 dividido por 7. Que dá igual 0,5 por 7, 0,07. Significa que em torno do ponto 1 e 2 você pode ter uma variação de 0,7, uma bolinha de raio 0,7. Qualquer coisa que você tome dentro dessa bolinha, você garante que vai cair nesse intervalo aceitável em torno do 11. Tá? Então a gente utiliza a definição para isso. A gente utiliza também a definição para provar limites, né? Mas eu prefiro ir para ela só quando é problema aplicado. Tá? Caso contrário, tenta uma das outras formas. Eu passei 9 minutos do tempo que eu previa, tá? Mas eu acho que é um resumo bom dessa parte de limites. Com isso a gente consegue trabalhar bastante. Okay? Então, até a próxima.